Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E Água Mineral Itati. Bem-vindos aos Atualidades Pampa desta quarta-feira, dia de namorar. Mas eu acho que não vai ter namoro hoje, porque com a vitória do Grêmio ontem, sabe-se lá o que vai acontecer nessa noite de hoje. Mas hoje é dia 28 de 8 de 2019. O mês de agosto está chegando ao seu final. E o Atualidades Pampa entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul com os seguintes assuntos. Pois o grupo de julgadores da turma recursal da Fazenda Pública decidiu que a Constituição não vale. Vale o que eles decidiram. Ou seja, de hoje em diante, temos que produzir provas contra nós mesmos. E o Grêmio construiu mais uma bela página na sua longa história de vida. E hoje, com muito prazer, eu vou falar de um grande polímata germânico, o senhor Johann Wolfgang Goethe. Ministro da Educação, Abraham Weintraub, garante que o programa Futurice não vai interferir na autonomia das universidades. Pelo Twitter, uma das procuradoras da Lava Jato admite a autenticidade de pelo menos um dos trechos publicados. E a segunda turma do STF anula a sentença de Moro no caso Bendini e abre uma porteira para vários pedidos. Aliás, porteira aberta é o que mais tem neste momento, né? Inclusive na Expo Inter, onde eu estive. É verdade. Na Expo Inter tá cheio de porteira. Eu estive toda a tarde de hoje na Expo Inter. Ontem eu tinha comentado aqui no programa que eu faria a apresentação da Federação, como faço toda quarta-feira, só que hoje era o dia de agraciar as pessoas, né? Com 2 troféus, que já faz 7 anos, já que a Federação promove, e o outro há 3 anos. E contamos com a presença do governador Eduardo Leite nesse evento de hoje. Aliás, ele tem estado com bastante frequência na Expo Inter este ano, né? Ele, como governador, eu não vi nenhum fazer tanto assim. Eu acho que ele faz bem, porque o agronegócio é o carro-chefe do Rio Grande do Sul, né? Eu acho que nenhum estado, olha, São Paulo, um estado que tem um parque industrial muito forte, existem estados como Mato Grosso e Goiás, mas certamente nenhum estado é tão dependente do agronegócio quanto o Rio Grande do Sul, pelo volume de produção, especialmente pela tecnologia. Eu acho que o governador tem que prestigiar quem empurra a economia e mantém o nosso estado de pé. É verdade, foi exatamente isso que ele fez. Mas, Ruxo, eu vou te dar o privilégio, digamos assim, a prerrogativa de começar o teu assunto. Esse é o motivo pelo qual as duas vieram. Não, olha só. Olha só. Eram moças da Azul. Eu me vesti hoje assim, para trabalhar lá na Federação, lá no Expo Inter, e obviamente que eu me vesti assim pela vitória do Grêmio. A Carla chega agora e nós olhamos uma para outra, só o lenço que fez a diferença. Obviamente, eu me vesti assim pela vitória do Grêmio. Aliás, foi um jogão, né? Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. E até onde ele for. Vencedor. E até onde ele for, Ruxo. Eu vou... Fala. Eu ia só dar uma sugestão, não que eu goste de jabá, mas a Azul podia mandar uma passagem para cada uma de Eu tô precisando ir a Curitiba. Curitiba de grátis. Não é que eu gosto de jabá, não é isso. Não quero deixar, não quero que pense isso. Mas para não perder o hábito, né? Mas para não perder o hábito, as meninas merecem. Vamos lá. Dona Magda, eu vou pedir, né, aos nossos telespectadores, que eu sei que gostam das nossas notícias políticas, nossas notícias econômicas, mas o Grêmio, como foi a minha manchete, construiu mais uma bela página na sua história. Então, quero rapidamente falar aqui de futebol. O Grêmio tinha sido derrotado emeritoriamente na Arena pelo Palmeiras, num jogo normal, de 1-0, e precisava construir uma vitória épica em São Paulo. O jogo era dado como decidido. O São Paulo, se o Chicão hoje estivesse conosco, ele confirmaria que é o plantel mais caro do futebol brasileiro. Eles chegam a ter 3 a 4 jogadores para cada posição, peças de reposição, assim. Então, eles têm 3 centroavantes extremamente qualificados, tem 4 meias esquerdas, articuladores também super qualificados. Então, era quase que um improvável, né? A imprensa paulista dando como ganho. Hoje se passou o dia reproduzindo, dona Magda, a manifestação da imprensa do Brasil, né? Decidido, está decidido, vai ser Palmeiras
em Flamengo ou Inter, aquelas questões, né? E aí o Grêmio entrou em campo, sofreu um gol. E aí entra aquilo que é o mais importante que a gente diz. O Renato está fazendo um trabalho de 3 anos, sequência de trabalho. O gol, ao invés de abater a equipe, a fazer com que a equipe se apequenasse, se diminuísse, foi como que despertasse para o jogo. Bem, já tomamos o gol, vamos jogar. E virou o jogo naturalmente. No segundo tempo, enfrentando, o Palmeiras fez 3 substituições, não oportunizou em momento algum que o Palmeiras estivesse... O Palmeiras insistia, mas não esteve nem perto de fazer o gol. Então, quero cumprimentar aqui na figura do nosso presidente, o Dr. Romildo Bolzan, que comanda todo esse trabalho, ao Renato, que hoje é o treinador mais longevo do futebol brasileiro, completou já 3 anos no comando do Grêmio. Os parabéns e a nossa alegria que a gente divide com todo o torcedor gremista por, insisto, uma vitória épica, tornando-se a primeira vitória do Grêmio no Pacaembu. Não, e o que foi aquele finalzinho do segundo tempo, que aquela bola que bateu no ombro e que quase foi pênalti, aquela coisa. Já vamos para o VAR. Mas eu economizei, eu digo, não é possível que amanhã a gente esteja no Atualidades Pampa falando do VAR de novo, é um absurdo. Eu ganhei dinheiro com aquilo, cara, porque eu estava com o meu cardiologista marcado, eu ia fazer um check-up completo. Quando o VAR foi chamado aos 44 do segundo tempo e eu vi que sobrevivi, eu suspendi todos os médicos e exames, estou pronto para enfrentar o dia. Pois eu sou mega, hiper, master supersticiosa. Então, Magda, sobre esse jogo, eu queria só dar uma pincelada rápida, que é o seguinte, a cria superou o criador. Verdade tem que ser dita. Falem o que quiser, o Renato hoje é o melhor treinador do Brasil. Primeiro porque ele tem coragem. Sim. Coragem para atacar e para defender quando necessário. Sim. Coisa que nem todos os treinadores têm. E uma coisa muito importante, quando entrou o Rômulo na partida de ontem, teve gente que fez cara feia, teve gente que ameaçou até vomitar. Eu digo, esperem que o Renato sabe o que está fazendo. E dito e feito, o Rômulo ficou na frente dos 2 zagueiros parados, dando cobertura, fazendo parede pro Kahneman e pro Jeromel. E liberou um pouco mais o Mateuzinho, que pôde articular, pôde trocar bola. O Palmeiras, em momento algum, sufocou o Grêmio. O sufoco do Palmeiras era balão pra área, balão pra área, balão pra área. E nesse ponto, o Renato foi inteligente. O Filipão não soube como desfazer o nó, não soube. E quando o Renato colocou o PP, menino de altíssima velocidade, drible fácil, vai ser o futuro Everton, né? Eu não vou nem falar do Everton, porque o Everton, acho que se falou dele o Brasil inteiro hoje, o dia inteiro. É hoje o melhor atacante do Brasil e um dos melhores do mundo. Esse menino, se for para um grande clube europeu, anotem aí. Vai fazer o que o Neymar não soube fazer, que é a indicação para ser melhor do mundo. Agora, o PP foi muito importante taticamente, porque o que aconteceu? O PP não estava na esquerda, não estava na direita, não estava em lugar nenhum. E o Everton a mesma coisa. O Renato dispersou, olha, eu não quero que vocês fiquem perto um do outro. Quando esperavam que os dois fossem tabelar, o Renato disse, quando um estiver de um lado, o outro está do outro. Sim. Isso atordoou o Palmeiras. Atordoou. O Grêmio teve mais perto de fazer o 3º gol que o Palmeiras de empatar. Então, assim, parabéns ao Grêmio, especialmente ao Renato. Sim. Que, mais uma vez, deu uma demonstração de que é um grande treinador, futuro treinador da seleção brasileira. Um bom treinador, mas ele também tem uma liga com a gurizada, assim, né? Eu acho que aquela... É que os caras se matam por ele. Sim, se matam por ele, porque se identificam, ele se identifica com os guris. Mas sabe qual é o treinador que consegue isso? É o treinador que não tem peixe. Porque até alguns anos atrás, a gente viu os treinadores que tinham aquela panelinha. Aí ficava insistindo com patadura lá, porque era peixinho dele. O treinador que não tem peixe hoje é o que conquista o grupo. Porque o cara sabe, se eu estiver jogando mais que ele vai me botar. Sim. E o Renato faz isso. Sim. E eu acho que tem que ser feito Sim, deveria ter sido feito, mas infelizmente não acontece. Os treinadores têm as suas panelinhas. Às vezes as panelinhas funcionam. Quando você tem bons jogadores que formam um grupo, uma base legal. Mas, por exemplo, o Palmeiras tem grandes jogadores. O Palmeiras tem 2, 3 times. Tem 2, 3 escalações, mas não tem um time. Pois né? Isso que eu não entendi. Isso que eu não entendi. Ele não tem grandes nomes na sua... Tem, o Palmeiras tem você monta 2 times, 3 times. Se pegar centroavante, se pegar o centroavante, tá? Eles têm 3 centroavantes. Sim. Tem o Borja, que foi goleador de uma outra Libertadores.
tem o que eles trouxeram ontem, Luiz Adriano, que foi até goleador do Mundial pelo Internacional em 2006. Eles também têm o que entrou depois no segundo tempo. Eles têm 3, 4 jogadores para cada posição, né? O que o Vitorino disse com muita precisão, que eles não conseguiram fazer uma ideia de equipe, de eu jogo por ti, tu joga por mim, eu boto a cabeça na ponta da chuteira, que é o grande mérito do Renato. O Jeromel ontem estava do demônio, né? Jogou demais. E o Palmeiras parece que se apavorou, o que o Grêmio não fez em nenhum momento. O mais impressionante desse time do Grêmio é como ele consegue manter a calma e a tranquilidade em momentos decisivos. Saiu atrás do placar, sabia que se fizesse 2 gols, estava classificado. E foi isso que aconteceu. E aí o Renato deu o contra-remédio pro Filipão, porque o que ele fez? Recuou suas linhas e deixou o Filipão com a bola. E o Palmeiras não joga com a bola. Em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem menos posse de bola, porque ele gosta de primeiro marcar para depois contra-atacar. E aí, quando ele teve a bola, se atrapalhou e o Grêmio conseguiu a classificação. Em 19 vezes que o Palmeiras esteve atrás, ele não conseguiu virar, porque é uma equipe que sai na vantagem e não entrega. Só quero, da minha parte, para encerrar de Grêmio, que eu prometi para o telespectador que eu ia ser rápido, é que o Grêmio construiu mais 2 estatísticas na sua história. Disputa a 3ª semifinal direto, que coisa que só São Paulo tinha conseguido, falando de clubes brasileiros, né? E se tornou o clube brasileiro que mais semifinais disputou na história da Libertadores da América. Aqui no WhatsApp, a Mara Bitello, do Jardim Leopoldina, diz o seguinte: oi, Carla, parabéns para nós, gremistas. Tu e a Magda estão tricolindas. Adorei, obrigada. E o nosso telespectador é de Carlos, é isso? É de Carlos Ourives. Diz o seguinte: parabéns pelo programa, sucesso a todos da bancada. Gostaria de saber do saudoso Chicão se o mesmo lembra quando argumentou que o Grêmio não chegaria na semifinal da Libertadores, pois a vantagem do Palmeiras era imbatível de ser revertida. Sou gremista e torço nesta noite. E que contra, obviamente, né? Não, tu sabe que a maior parte das pessoas querem um Grenal no final. Clássico Grenal na semifinal. Clássico Grenal na semifinal? Tá mais próximo na Copa do Brasil do que na Libertadores, né? Na Libertadores é complicado. Mas as pessoas estão adorando e também, justamente, quem é gremista para ganhar do Inter e quem é do Inter para ganhar do Inter. Tu gosta de futebol? Não. Eu percebi. Já vi que se tornou o marido ideal, porque as mulheres adoram homem que não gosta de futebol. A mulher gosta de assistir futebol também. É só ver elas aqui. Mas é a nova geração aí que tá surgindo. Nova geração. Minha mãe ali, Dona Elaine, fica lá discutindo. Eu tava um pouco receoso de apitar alguma coisa aqui, porque a última referência que eu tenho de Inter e Grêmio, o Fabiano jogava no Inter e o Arce no Grêmio. 2007. Gente! 97, desculpa. Tá, mas eu posso saber por que tu é assim, tu tem essa revolta? Não, eu vou adorar ver o papo da Roberta com o Marconi sobre Não, mas não é Vitorino, revolta. tu não tinha me lembrado dessa história. Vou adorar Imagina os dois falando de futebol, vamos ter que deixar. Não, É que o desde melhor da pequeno rodada eu com o sempre tive Marconi e o envolvido. Roberto. Eu sempre tive envolvido com o basquete. Então, eu cresci praticando esporte, cresci envolvido com essa mentalidade, só que envolvido com basquete. E tu é jogador de basquete? Agora não mais, Mas né? foste. Dona Magda. E tu era bom? Eu não sou mais, né? Se fosse bom, ainda jogaria. Pelas declarações de Marconi sobre o futebol, eu vi que a doutora Roberta, o que parecia impossível, vai ser a professora. Vai ser a professora da acho bem Marconi. provável. Olha que ponto nós chegamos. Qualquer pessoa sabendo um pouquinho já é capaz Sabe de me mais ensinar. do Tô achando, Marcos. Não, quieto Marcos hoje. é porque ele tá. Hoje é aniversário do Goethe. Não estou meditabundo. Por que tu tá meditabundo? Porque eu estou preocupado com a situação brasileira no que diz respeito à criminalidade. Hoje, se no Brasil fosse realizado um plebiscito, esse plebiscito ia dar 70% a favor da pena de morte. É impressionante. Eu estou com uma pesquisa aqui realizada pela Paraná Pesquisa, que revelou que o desfecho do sequestro de ônibus na ponte de Rio-Niterói, do ônibus aquele, foi acompanhado por 88,3% dos brasileiros e 76,3% acreditam que a polícia agiu certo ao matar o sequestrador. Entre os homens, a aprovação chegou a 83,6%. Vocês têm dúvida se fosse... Você tem dúvida que se existisse um plebiscito, fosse realizado, vamos chamar um plebiscito, para daqui a 3 meses a pena de morte seria aprovada no Brasil?
Vocês têm dúvida que isso aconteceria com essa pesquisa que eu estou mostrando para vocês aqui? Eu não tenho dúvida nenhuma. E isso me deixa preocupado porque a pena de morte, que todo mundo clama e tal, seria bom para o Brasil? As pessoas acreditam que a justiça brasileira, ao aplicar a pena de morte, estaria correta? Como seria essa situação? Eu ia falar, depende do governo em gestão também, né? Porque um plebiscito já foi feito aqui e ele não foi respeitado, né? Um plebiscito sobre o porte de armas foi feito e ignorou-se por completo a vontade da população. A democracia do Brasil é assim, é a minha democracia, não é a sua. É que se for a favor do que eu penso, é democracia. Se for contra, é ditadura. Não, eu te confesso, o posicionamento que eu tenho me surpreende não ser 100%. Porque, para mim, é óbvio, existe o bem e o mal. E o mal precisa ser eliminado. Para mim, é para isso que existem as forças de segurança. Muito me assusta essa mentalidade que foi enfiada na cabeça dos brasileiros aos poucos. Primeiro, essa coisa de tirar e o brasileiro aceitar passivamente o seu instinto natural de defesa e reação. Né? Primeiro aquela mentalidade de não reaja, não se defenda. Lhe tire todas as ferramentas capazes de você reagir e se defender. E esse é um instinto natural do ser humano. Nós, como animais, nós chegamos até aqui graças à capacidade de reagir e se defender do ser humano. E aos poucos o brasileiro foi aceitando passivamente a ideia. Se rendeu ao predador. Eu noticiei na Rádio Pampa um cidadão que morreu dentro de casa, na frente de sua esposa e filho, porque a única forma que ele teve de reagir ao ter sua casa invadida foi jogar uma cadeira no ladrão. E o ladrão prontamente despejou, né, uma rajada nesse cidadão e matou ele na frente. Ou seja, você ter do Estado tirado o seu direito de defesa, de defender os seus, de defender seu patrimônio, e o brasileiro aceitar, mesmo que o plebiscito tenha dito que não, mas ainda existe essa mentalidade utópica, aceitar passivamente a ideia de não reagir e se defender, isso para mim me apavora muito mais do que esses números. Como que você... Eu já ouvi, por exemplo, o que tu quer fazer o papel do Estado? O Estado te oferece a polícia. O que tu quer ter arma dentro da tua casa? Para que eu tenho extintor de incêndio no meu prédio, então, se o Estado me oferece o corpo de bombeiros? É verdade, Ora, que o raciocínio está lógico. Eu não quero fazer a função do Estado e eu não quero acabar com a violência. Eu quero ter, pelo menos, o benefício da dúvida. E é um direito meu, como ser humano, como animal que sou, o direito de reagir e me defender, em nome daqueles que eu amo, daqueles que eu prezo e do meu patrimônio. Agora nos foi enfiado goela abaixo. Primeiro, uma mentalidade que não existe, né? De que a arma, não sei, que armas matam pessoas, querem entregar o acesso irrestrito ao cidadão. Primeiro que isso é uma mentira bruta, né? Não tem nada mais restrito do que o acesso. Essa campanha foi patrocinada por que governo? Adivinha? O Brasil tem uma dificuldade para instituir a pena de morte. Nós somos signatários do Pacto de San José da Costa Rica. Essa é uma dificuldade. O Brasil, se fizer um plebiscito, for aprovado e decidir instituir a pena de morte, vai ter problemas políticos. Porque quem tem a pena de morte hoje é gente grande. Estados Unidos, a China, Filipinas lá... O Japão tem também, quer dizer, aqui nós teremos muita dificuldade porque nós temos na instituição da pena de morte uma discussão que ganhou um caráter ideológico, assim como armar o cidadão. É uma discussão que ganhou um caráter ideológico e não deveria. Claro. Deveria ser uma discussão estritamente técnica. O problema, Vitorino, é que será que a nossa justiça realmente é justa para todas as pessoas da mesma forma? Será que ela é justa? Que a pena de morte é difícil por isso. Pobre, né? Não, sem falar de minorias e tudo mais, mas assim, quando a gente trata de pena de morte, a gente está tratando da última instância. Então, assim, naquela ideia que tu já deste, uma reincidência de um crime específico, aí tudo bem, porque daí já vai ter uma segunda condenação daquela pessoa. Agora, numa primeira condenação, a gente fica pensando, será que a justiça realmente dessa pessoa está quando a gente fala em pena de morte, é criar regras bem claras. Exatamente. Não vai estar matando ladrão de galinha, né? Isso que me incomoda. Tem gente que tem 7, 8 homicídios e anda com tornozeleira. Você pensa que esse cara o quê? Vai pintar cerca? Vai virar argamassa? E tem condenações que não exercem essa dúvida toda. Tem condenações que elas são claras. Nós temos casos aí, por exemplo, de estupradores em que ficou absolutamente provado que é ele o estuprador.
Sim. Agora, a partir do princípio de que citou o nome de alguém, vai pegar e matar, não é assim. É lógico, nós temos casos e casos. Tem casos que vai surgir o benefício da dúvida, e aí é claro que a gente não vai sugerir imediatamente a pena de morte. Dona Magda, esses conceitos, eles são muito fáceis na parte teórica. Quando a gente vai para a aplicabilidade deles, a gente vê que eles não são tão simples assim. Primeiro, nós temos que entender que o Brasil, tu não consegue criar uma regra só para o Rio Grande do Sul, que é um país, que é um estado mais civilizado, quem sabe a região sul, sudeste. O país, ele é continental, né? Então, o que vale aqui, vale no Amazonas, vale no Mato Grosso. A instituição da penalidade com a fragilidade do sistema policial que nós temos no país, com o Rio de Janeiro, com só o que nós noticiamos aqui, eu imagino o que se conseguiria abater de pessoas com montagem de inquéritos e coisas, porque cada vez que a gente investiga qualquer coisa no Rio de Janeiro, se descobre o que se faz lá. Então, a questão da reincidência, ao invés de criar um inquérito, cria 2. Ao invés de criar uma condenação, cria 2. Então, não se trata de há uma preliminar antes de analisar a pena de morte. É se o nosso sistema é confiável no inquérito. E eu lhe respondo, dona Maria, com 37 anos de advocacia, não é o meu sentimento, falo na pessoa do primeiro do singular, não é confiável para tomar uma decisão assim. E se pode montar 2 condenações, quantas quiser. Pode-se empurrar uma condenação para Carla, se eu pego provas, boto nela. O sistema ele é muito perverso. Segundo, nós estamos, sim, montados em questões ideológicas onde nós podemos, circunstancialmente, estar na contramão do regime que estiver comandando o país. Então, nós estamos mais suscetíveis. O que nós temos que fazer, ainda antes da pena de morte, seria fazer que esses que citou o Marconi, de no 5º estupro, que eles estejam presos. Me parece que é o beabá, tu não precisa. Mas aí entra o que a Carla disse da justiça. Tu não precisa modificar. Não, dona Maria. Mas eles soltam. O código nosso passou de 50 anos de idade, com o nosso Código Penal. Elegemos agora um novo Congresso, mas que se cria um Código Penal que se recrudesça na questão das penalidades. Sim. Então, são preliminares antes de nós começarmos, porque daqui a pouco a gente começa a matar só os inimigos do rei. Deixa eu só ler alguns, assim, e aí vocês voltam a falar, tá? Que eu só quero passar ligeirinho assim. Manuel Azevedo diz assim: Marne, pena de morte já existe no Brasil há muitos anos, só que é contra as vítimas dos bandidos. Os legalistas de plantão ficam blá, 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 citando Constituição, Estado Democrático de Direito, mas na vida real, bandido só entende uma linguagem, a bala. O Witzel, no Rio de Janeiro, está fazendo um ótimo trabalho. Hoje nossa arma, diz o Rafael Neto, é o telefone. Se a polícia demorar, atiramos o telefone. Uma ironia dele, né? Aí ele botou assim: nos Estados Unidos existe mesmo assim, o senhor Carlos Roberto Prates Thomas, nos Estados Unidos existe. Mesmo assim, os condenados têm direito a muitos recursos e ficam décadas no corredor da morte. Não sei se adiantaria muito. E ele assina com saudações tricolores. Depois o outro, da Silva Pinto, diz assim: o monopólio da força deve ser sempre o Estado e cabe a ele, Estado, através de suas forças de segurança pública, usar inclusive a força letal para proteger a vida do cidadão. O resto é apenas o resto. Gostaria de saber o nome do tratado contra a pena de morte, para poder falar para o ladrão que me ameaça com sua arma. Não é tratado, é Pacto de San José da Costa Rica pelos Direitos Humanos. Okay. Não, eu gostaria de fazer uma pergunta para o nosso jurista, o Dr. Ruschel, a respeito do que aconteceu no Supremo com a extinção, a anulação da pena do Bendini, Odemir Bendini, aquele cidadão que foi presidente da Petrobras, do Banco do Brasil, uma série de coisas aí. Meu amigo. E aí, o que aconteceu? Foi anulada essa condenação e remetido de volta para a primeira instância para que seja julgado tudo novamente esse cidadão. Isto aí pode se aplicar também, faço essa pergunta juridicamente, lado jurídico. O Lula também poderá ter a sua sentença anulada? Tem uma preliminar, a dona Carla vai abordar a matéria antes de mim. É uma preliminar, hoje estamos só nas preliminares. Ótimo, pois assim então, você por favor. fica sabendo. Muito bem, a segunda Aliás, para turma quem não do sabe, STF. a doutora Carla também é advogada. Eu também. O senhor não sabe? Sou licenciada. O senhor não está prestando atenção no serviço? Aliás, Magda, ele está ontem... indicando comigo hoje. Ele está indicante. É porque ele está com voz, né? Quando ele está sem voz, ele fica melhor. É verdade.
Ontem eu fiz 20 anos de formada. Ontem? Olha, muito bem, 20 anos. Bom, voltando e também com relação ao que a gente já estava conversando, a interpretação da legislação também é outra coisa que me preocupa e muito. Se o STF tem interpretado de forma, né, tão diferente as legislações, como, por exemplo, a segunda turma do STF, que anulou a sentença na época do juiz Sérgio Moro, no caso do Bendini, que foi ex-presidente da Petrobras e também do Banco do Brasil, ele que foi condenado em 2018, março de 2018, crime de corrupção ativa e lavagem de dinheiro, acusado de receber 3 milhões da Odebrecht por facilitar alguns contratos com a Petrobras. Foi para o TRF4, o TRF4 reduziu a pena e a defesa então alegou no STF que houve cerceamento de defesa porque as alegações finais não foram feitas depois que o delator tinha feito a sua delação. Então, que a defesa não tinha oportunidade de falar sobre a delação do delator. O Fachin, que é o relator da Lava Jato, decidiu que a defesa não tinha razão porque o delator não pode ser considerado acusação. Então, que não poderia ter alegação final em diferentes momentos do processo. Já os ministros Ricardo Lewandowski e seguiu Carmen Lúcia e também Gilmar Mendes disse que havia sim cerceamento de defesa porque os delatados não tinham oportunidade de falar sobre determinadas delações. Então, anularam, né, o julgamento do Bendini. Como disse o Marne Barcelos, isso tudo volta para a primeira instância, tem todo um julgamento novamente, né? Sobrevivem algumas partes do processo e outras não. E o Lula, Marne Barcelos, já entrou com pedido de anulação no caso do triplex e do sítio. Isso. E provavelmente vai conseguir também, assim como conseguiu o Bendini, anulação entre tantos outros casos que, da mesma forma, as alegações finais não foram feitas depois dos delatores. A dupla Lewandowski e Gilmar Mendes deu um tiro na Lava Jato, né? E o que é pior, contando com a participação inexplicável da Carmen Lúcia, que entrou na deles, né? Verdade. Pois é, né? A Carmen Lúcia mudou tanto, né? Só uma manifestação, eu vou usar a expressão manifestação técnica. Às vezes eu recebo... Fiquei certo. Às vezes, só foi brilhante, né, dona? Foi brilhante, como sempre. Às vezes eu recebo uns xingamentos, quando diz, lá vem ele com a parte técnica. Pois é, a parte que me cabe neste latifúndio, meu craque, é falar de futebol e de direito que eu sei mais ou menos. A questão que nenhum processo é igual ao outro. É difícil se criar uma regra dentro do direito, né? Mas o princípio do contraditório é que não pode haver nenhuma manifestação sobre a qual tu não tenhas tido a oportunidade de defender, sob pena de cerceamento de defesa, que é uma preliminar que existe dentro do processo. E essa foi a decisão que 3 ministros acabaram acolhendo. Para aqueles que não lembram de Bendini, de Aldemir Bendini, foi aquele senhor que emprestou dinheiro para a socialite Val Marchiori, né? O Banco do Brasil transformou caminhões em carros de luxo. Com a ajuda do banco, a socialite e a apresentadora de TV, todo mundo é apresentadora de TV, Val Marchiori conseguiu financiar seu Porsche Cayenne S, modelo 2014, com que ela circulava pelas ruas dos Jardins Paulistanos. Dona... Fala, seu Omar. Só uma coisa, pessoal. Não, o que está na legislação é a preliminar de cerceamento de defesa. O que é cerceamento de defesa? Tu queres dizer do Código de Processo Civil. Esse é o dispositivo do Código de Processo Civil ou processo criminal. Então, eles tratam de cerceamento de defesa. O cerceamento de defesa é isso. É tudo aquilo sobre o qual tu não foi te oportunizado a defesa. Foi isso que eles ficaram discutindo. Só porque o nosso telespectador é leigo, ele não foi absolvido, tá? O processo ele é anulado até uma determinada parte e recomeça a partir dali e depois terá uma sentença que poderá ser condenatória, sim. Isso é importante lembrar que não é o primeiro processo do juiz Sérgio Moro que é anulado, né? O caso de Banestado também teve várias anulações nas condenações do juiz Sérgio Moro, e aí eu já puxo para o meu assunto que diz respeito... Não muda. Não muda, porque é uma questão técnica que eles estão discutindo agora, porque dentro da legislação da colaboração premiada não existe essa questão das alegações finais depois das alegações do delator. O que acontece é o seguinte, eles deram um migué e o STF caiu. Caiu porque queria. Porque o Gilmar Mendes, o Lewandowski, eu junto com o Macaé, estou desesperado para soltar essa turma toda aqui.
o princípio, o fundamento que foi utilizado foi que não foi oportunizada a manifestação da defesa diante da delação, quando, na verdade, essa manifestação seria em sede de alegações finais. Então, quando disseram, não teve alegações finais sobre... Não, teve alegações finais. E numa fase posterior à denúncia, à delação. Portanto, se não foi manifestado nas alegações finais, ou seja, não foi contraditado nas alegações finais, é porque não queria. O juiz Sérgio Moro não tinha que abrir espaço para argumentação, fundamentação e contradita a uma denúncia, a uma delação. Ele abriu para alegações finais e as alegações finais foram apresentadas. Na verdade, foi dado um migué, foi dado uma portinha que o seu Lewandowski, o seu Gilmar Mendes e levaram a dona Carmen Lúcia junto. Se agarraram para soltar, não só o Bendini, vão soltar todo mundo. E vocês vão ver. Isso para dar uma volta e retornar, vai ter muita prescrição. Muita prescrição. A maioria vai escapar impune. Diga-se de passagem, com milhões de paraísos fiscais. Se eu passar por uma questão jurídica, só porque quer dizer, é que na verdade o que foi anulada foi a sentença, porque a sentença restou na sua condenação por se basear nesse documento. Por isso que ele foi anulado e por isso o cerceamento de defesa. Mas são duas teses, tanto é que os próprios ministros divergiram. E o Felipe tem uma... Nós que teríamos a decisão... O próprio Fachin... O Fachin, como relator, disse que não cabia. Não cabia, porque o delator não é acusação. O delator não é acusação, por isso que não tem que ter movimento. Ele não é acusador. E outra coisa, não teve... ele teve tempo para se manifestar, dizer, houve uma delação e eu não pude manifestar. Pôde sim, nas alegações finais já constava nos autos a delação. Então, assim, foi um migué que colou. Aliás, a justiça hoje está sendo feita de migué, né? Bom, nada disso anula o fato das anulações do caso Banestado envolvendo o juiz Sérgio Moro, e hoje eu quero trazer o assunto à tona do The Intercept Brasil, porque no final de semana foi publicada mais uma matéria dos trechos das conversas dos procuradores da Lava Jato. E desta vez, a revelação de várias ofensas ao presidente Lula, inclusive no que diz respeito à morte dos seus familiares. E aí, logo depois disso, a procuradora Jerusa Vicelli pediu desculpas numa rede social. Peço para a produção colocar, por favor, o tweet da Jerusa, onde ela se desculpa pelas supostas mensagens publicadas pelo The Intercept. Uma hora depois de se desculpar com o presidente Lula, ela tweetou novamente, para lembrar que uma mensagem não autentica todo o conjunto. A existência de mensagens verdadeiras não afeta o fato de outras mensagens poderem ser falsas. O grande problema é que até o momento nenhum dos procuradores da Lava Jato apontou uma única mensagem falsa. Também não houve o apontamento por parte do juiz Sérgio Moro de que alguma daquelas mensagens seja falsa. Não se pegou o trecho, este trecho aqui é falso e é mentiroso. Então, mais uma confirmação de que as mensagens são verdadeiras. E aí, eu quero deixar a pergunta de quando a Polícia Federal vai se manifestar sobre esse caso, porque já faz algum tempo que os hackers foram encontrados. Quero cobrar também a ex-deputada Manuela Dávila, onde é que ela está, quando é que ela vai falar sobre o assunto, porque isso é um caso do Estado Democrático de Direito. Se tudo que foi publicado pelo The Intercept for realmente verdade, como os indicativos mostram, o juiz Sérgio Moro, ele sugeriu troca de ordem de fases, ele cobrou a realização de novas operações, ele deu conselhos para o Ministério Público, entre tantas outras irregularidades. Então, a gente precisa saber também se vamos ter a confiança de que a Polícia Federal terá independência, porque na última semana houve a troca, inclusive, do comando da Polícia Federal do Rio de Janeiro pelo presidente Jair Bolsonaro. Essa é uma questão que não pode ser esquecida. E lembrando que um juiz de primeira instância prendeu um candidato à presidência da República que estava na frente nas pesquisas e depois assumiu como ministro da Justiça de quem se beneficiou disso. Que outra democracia do mundo teve o mesmo processo? Eu não conheço. Falando em confiança... O inocente Lula. Peraí. Não vai ficar assim. Não disse que era inocente. Já que a gente está requentando comida aqui, porque parece que virou... Então vamos ter objetivo, que eu tenho sempre a mesma coisa, vamos requentar aqui, comida, vamos requentar comida. Vamos lá. Quem acusa tem que provar. Quem acusa tem que provar. Não é o acusado que tem que produzir prova para se defender. Quem acusa tem que provar. O Intercept Brasil até agora não apresentou nada.
Os hackers que foram pegos, pegaram a conversa deles, foram entregues tudo para a Polícia Federal, até agora nada. O seu Lewandowski, o seu Alexandre Moraes pediu cópia. O outro lá, o Fux, pediu cópia. Até agora não apareceu nada do que for dito. A única acusação que tem até agora é o quê? Que o juiz Sérgio Moro conversou com o promotor. Todos os juízes conversam com todos os promotores. Todos os promotores conversam com todos os juízes. E quem advoga sabe, o advogado não só conversa com o juiz, como o juiz é obrigado a recebê-lo. Só que os advogados do Lula, confiando na última instância dos tribunais superiores, preferiram xingar o Moro, chamar o Moro disso, o Moro daquilo, fizeram passeata, ofenderam o Moro, a família dele, a esposa dele e tudo mais. E queriam o quê? Que o Sérgio Moro recebesse os advogados do Lula para conversar? Então, assim, as pessoas são responsáveis pelas decisões que tomam. E quem acusa é que tem que provar. E esse Intercept Brasil, há muito tempo já tinha que ter sido fechado e preso todo mundo para provar o que estão dizendo. Lembrando que o Moro queria destruir as mensagens e a Polícia Federal não deixou. Tá. O que eu quero dizer é que... Agora o Moro é o vilão da história. O Moro é o vilão. É o vilão. Mas eu quero dizer... Eu quero fogo. Não, gente, aqui, ó. Só que é o seguinte, só que é o seguinte, vamos ser objetivos nos comentários, serem curtos, porque senão eu não consigo tocar o resto do programa, tá? Que eu tenho compromissos, tá? Então, já que fomos repetitivos, vamos ser repetitivos. Pois é. Primeiro, a ONU, sim, a ONU da Polícia Federal de descobrir, diante da informação, perseguir. Porque se eu noticiar que matei alguém, a polícia vai investigar, tá? O que a minha discordância do Vitorino, e esta semana estive casualmente no Tribunal de Justiça falando com 2 desembargadores, é uma prerrogativa de qualquer advogado, qualquer procurador falar com o juiz, tá? Agora, o teor daquilo ali, se fosse verdade, eu coloco a prerrogativa porque não há o ônus da prova, como não há a prova. Mas aquele diálogo, se fosse verdadeiro, ele não seria um advogado. Porque tu fala das questões que tu quer que o juiz examine, tu não tem orientação do juiz, não te dizer o que tu tens que fazer, né? Tu conversa com ele exatamente, excelência, vim falar com o senhor porque eu queria, essa parte para mim é o X do processo, queria que Vossa Excelência examinasse, uma jurisprudência que tem lá no Amazonas, que eu acostei, tá, obrigado, até logo tu vai embora. Agora o juiz assim, mas Ruxo, faz um recurso aqui, um memoriais, dizendo isso e aquilo. Não, nenhum desembargador até hoje me disse isso. Então, essa é a diferença que eu quero dizer. Não há prova. E isso eu reconheço, não há prova. Agora, se fosse verdadeiro ali, aí a minha discordância do Vitorino eu mantenho desde aquele dia. Acho que aquele diálogo transcrito ali não seria normal. E aí a diferença do Ruschel pro Felipe é o seguinte, se fosse verdade, diz o Ruschel, porque ainda não tem prova de que aquilo ali é verdade. O Felipe já coloca como uma verdade absoluta e coloca o juiz Sérgio Moro como vilão da história, Felipe. Eu confio no jornalista ganhador do prêmio Pulitzer e no que ele publicou e em todos os outros indícios. Porque, Carla, me explica por que o juiz Sérgio Moro queria deletar as mensagens? O gringrio esse. Para com isso. Confiar no gringrio. Para aí, atenção. O juiz Sérgio Moro entregou o seu celular para a Polícia Federal. 3 semanas depois foi para os Estados Unidos antes, Deixa o Marconi falar. A gente lembra das notícias. O mesmo jornalista que acusou o procurador Ângelo e que depois teve que pedir desculpas, dizendo que foi um erro na edição. É o do Pulitzer. Edição do retrato de uma conversa. Mas como é que você edita se você simplesmente pega... Eu acredito que você não vai editar uma prova como essa, né? Claro que não. E aí depois, não, eu me confundi de Ângelo. Aí na nova publicação... Exatamente. Ângelo Goulart Vilela. Ângelo Goulart Vilela, que não tinha nada a ver com a situação. Quando questionado... Nem era mais. Quando questionado, disse, não, é outro Ângelo. Aí, quando questionado de novo, porque ele não deu o sobrenome, ele publicou só Ângelo, aí ele botou abstrato, né? Tipo, segunda voz, uma coisa assim. Esse jornalista... Não, e sem contar que são provas criminosas. Fora isso, né? Fora isso, que já começa toda a anulação a partir desse princípio. Assim como o vazamento legal de Sérgio Moro em 2016 de uma presidente, um juiz de primeira instância. Só um causa estranheza, esse cara não tá preso. Querer comparar. Tá preso há muito tempo. Preso. Não, porque prendam jornalistas. Há muito tempo. Querer comparar. Jornalista, quando não diz a verdade, ele responde pelo que diz. Falar, Vitorino, é que querer comparar
uma investigação que veio a público, uma investigação autorizada pela Polícia Federal, autorizada pelo Ministério Público, querer comparar isso com a invasão do telefone particular de um procurador da Justiça e de um juiz federal... Então, o horário não estava autorizado, sabe disso, Marco? Por favor, a autorização era até às 11 da manhã, o diálogo que foi divulgado pela mídia aconteceu na hora da tarde. Quero dizer que você está gostando disso? E já que nós temos uns repetecos aqui na bancada de alguns assuntos... Os melhores momentos do Atualidades Pampa você confere nos sábados, agora às 19h30, conhecido popularmente como 7h30 da noite. Bons os momentos? Você pode rever sábados, 19h30. O que você também pode saber e até aproveitar é que a Fenabrave Sincodiv RS, entidades das concessionárias de veículos do Rio Grande do Sul, está fazendo um convite a todos os telespectadores da TV Pampa, do nosso Atualidades Pampa, para que visitem a Expo Inter 2019. As concessionárias de carros, motos, caminhões e máquinas agrícolas estarão lhe esperando com diversos produtos em exposição. Então fica o convite. Vá até a Expo Inter, confira os principais lançamentos do mercado e modelos consagrados com condições especialíssimas para você fazer a troca do seu veículo. Lembre sempre, comprar um veículo novo ou seminovo em uma concessionária filiada à Fenabrave Sincodiv RS é a certeza de um negócio seguro. São veículos com procedência assegurada e garantia de compra. Conheça todas as concessionárias filiadas às entidades acessando sincodiv-rs.com.br. Fenabrave Sincodiv RS, entidades das concessionárias de veículos do Rio Grande do Sul, presentes nesta Expo Inter 2019. Posso dar também um recado para os telespectadores? Claro. Olha que legal. Oi, tudo bem? É o recado da Loiva Meirelles. Vocês salvaram minha vida. Agora com o YouTube, você pode entrar lá no YouTube, www.youtube.com/tvpampa. Acesse o canal da TV Pampa, se inscreve no canal e coloca ali no sininho da notificação. Cada vez que nós estivermos ao vivo, você vai receber essa notificação. Ela agora está trabalhando e assistindo através do Facebook as imagens da TV Pampa. Não vou ter tempo de participar, mas me mande um beijo. E para minha mãe, que mora em Cachoeirinha, ela assiste vocês desde o tempo do Clóvis Duarte. Ela tem 81 anos, então lá vai um beijo bem especial para Maria Meirelles e para Loiva Meirelles. Um beijo para você. Magda, obrigada pela... Eu queria divulgar um evento muito meritório, bem rapidamente aqui, que é em benefício das crianças autistas e a gente quer ajudar muito. A Seleção Gaúcha de Master do futsal está fazendo um evento amanhã. Nós estamos hoje na quarta-feira, que amanhã às 20 horas no Teresópolis. Vão fazer então a Seleção Gaúcha de Masters de futsal contra os boleiros de futsal da época. Serão 2 jogos, um até 50 e outro acima de 60. O ingresso é o que você puder colaborar. Tá? Vão estar artistas que foram até da seleção brasileira, o Paulete, o Ortiz, o Tito, o Kiko Balestrin, que também participa da organização lá. Então, esse dinheiro vai para a associação que protege os autistas. E aí, 15 de setembro, nós vamos divulgar também, haverá um show lá no Teatro São Pedro, tá? Onde os próprios autistas vão fazer o show. Então, está se arrecadando verba exatamente para isso. Então, parabéns ao Kiko, que está organizando isso. Quem puder ir amanhã, 20 horas, no nosso Teresópolis, aqui, para prestigiar os nossos craques, tá? A contribuição é espontânea do valor que quiser. Obrigado, dona Marta. Olha aqui, ó, o seu Manuel Azevedo diz o seguinte, para ti, Felipe, tá? Claro. Tem mais de um, tá? Felipe, com todo respeito, mas este papo requentado da Intercept, blá, 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 Moro, Lula, inocente, barbaridade, quem acredita? A publicação da promotora foi ontem, por isso que não é requentado. Tá bom, então. Outra coisa, o Elias Praz diz, boa noite, querida bancada, esse programa é um exemplo para tantos, parabéns aos integrantes. Isso é o que é o outro assunto, desculpa, eu não quero misturar os assuntos. O Ricardo de Estrela, isso é o que é o mais importante, me parece. O Felipe, o Ricardo diz pro Felipe, a Manuela está em Porto Alegre. E já esteve, inclusive, num programa de uma pessoa que ele citou aqui, né? Que quase chorou, que o entrevistador, o jornalista, quase chorou pela Angelical Manuela.
Então, ele disse que tu tá por Eu acho fora. que eu Que sei. bom que ela já tá de Eu acho volta, que eu né? sei quem é o apresentador. Acho que ela é emissora de rádio. Exatamente. Quase chorou, né? Quase chorou. Que bom Olha que ela tá aqui, de ó. volta, ela é parte fundamental nisso, né? Pois ela é, então, precisa falar. de forma que depois toma corneta. Tu repete as coisas aqui e não sabe que a guria tá aqui. Olha aqui, ó, Edmundo Pastore. Acaso sabes quem é Glenn? Mas eu sei. Acordem, é tudo um jogo para livrar bandidos. Tudo bem, eu fiz uma pergunta e até agora ninguém me respondeu. Que Qual? democracia do mundo um juiz de primeira instância prendeu um candidato à presidência, beneficiou o candidato vencedor e depois assumiu como Julgado ministro da por quem tá fazendo Justiça essa pergunta? deste atual candidato que é o atual presidente? Depois eu Quando gostaria que de isso falar. aconteceu? Então deixa o Marlin falar, O Marlin, que é um cara por favor. bastante Marlin experiente, fala, então, acho que por favor. poderia me... Não, Não, mas aí ele já também foi não julgado vamos- em segunda instância aqui em Porto Alegre. Com Esse as negócio, provas produzidas essa coisa do através do Lula, isso tudo é um projeto que existe Não, para o soltar o juiz não Lula. produz Ninguém, todo prova. mundo sabe disso. É Mas eu quero Ministério falar de outra coisa. Eu quero falar de outra Ele não coisa. foi só Eu lembrar quero falar de outra que coisa. ele não foi Me preso por desculpe. ser candidato. É, Ele foi exatamente. preso pelos crimes que cometeu. O grande professor Darcy Ribeiro, com quem eu tive o privilégio de conviver no Rio de Janeiro, conversei com ele diversas vezes, quando soube que estava com câncer, né, ele largou uma frase que até, aliás, foi publicada, que eu acho espetacular, né? Obrigado por me aceitarem como sou. Não tenho mais tempo para melhorar. Quer dizer, frase do Darcy Ribeiro. E falando no Darcy Ribeiro, autor do melhor livro de antropologia, um dos melhores publicados nesse país, que se chama O Povo Brasileiro, recomendo a você, Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, para conhecer o povo brasileiro. Já falei algumas vezes a respeito desse livro. Eu quero fazer a minha homenagem ao grande alemão Johann Wolfgang Goethe, nesse livro Afinidades Eletivas. Esse é o primeiro romance escrito por ele com grande repercussão internacional. Isso aqui foi escrito em 1809 e é o primeiro romance psicológico que já aborda a psicologia neste romance. Por isso que vale a pena você ler essa obra de Goethe. Goethe que fez Fausto, Goethe que fez Werther, que para mim é um dos símbolos, um dos melhores livros que eu li em toda a minha vida. Li há muitos anos, depois tive que lê-lo novamente, porque existem livros que você lê, recorda alguma coisa e quando vai ler, vê que parece diferente da primeira vez que você leu, né? Isso é uma coisa tão maravilhosa, a leitura é uma coisa tão maravilhosa. E fazendo essa homenagem a esse grande virginiano que é Goethe, eu quero dizer para vocês que eu fiquei muito feliz hoje com a informação publicada nos Estados Unidos. Aumentou a venda dos livros impressos dos Estados Unidos. Olha! E caiu a venda da coisa aí de computador. Depois de quanto tempo, sabe? Agora saiu. E outra coisa, essa eu fiquei. Sabe quantos livros os brasileiros leem por ano? 2,46. Sabe quantos livros os franceses leem por ano? 22. Posso aproveitar para dar uma dica de leitura, então? Por Especialmente favor. para a minha geração, leiam Geração Superficial, um livro que trata da dificuldade dos conectados à geração Y e à geração, acho que é Z também, Z que fala, também, Y. de como a gente tem dificuldade de se concentrar em leituras profundas. Não, mas e tu você vai tem- lendo o Espera um livro, pouquinho. ele vai te dizendo isso e tu tá pensando Não, no teu mas celular o- que tá tocando olha aqui, lá. ó. Tu não tá pensando na leitura do livro. Senhor Felipe, o meu neto, ele tá no celular, ele tá no computador e tá ouvindo música. Como é que vocês querem? Mas Convenientinho, como é? dá um livro para ele ler, só aquele livro. Mas pra ele ver lê. quanto que Agora ele tá lendo. Agora ele não tá vai lendo. Mas demorar. neto do Mário não vai Muito bom, negar, geração né? Não vai superficial. negar, vai ler Dona- muito. É mala. Posso trocar de assunto? Pode Obrigado. trocar de Só me assunto. autorizar, eu troco. Pode Thiago, trocar é de assunto. Porque nós estamos aguardando ansiosos, porque o presidente Bolsonaro ele tá numa encruzilhada, não gostaria de estar no lugar dele, da decisão que ele tem que tomar. Porque esse projeto de abuso de autoridade, e ele vai vetar, ele já anunciou que vai vetar algum dos projetos, mas ele não decidiu ainda quais, né? Ele tem que até dia 5 de setembro, ele terá que decidir. E hoje, 28, era o último dia que ele pediu que seus assessores lhe mandassem sugestões para que ele então pudesse se debruçar sobre o tema e fazê-lo. Então, numa reunião que estiveram presentes o próprio ministro Sérgio Moro, o seu ministro Onyx Lorenzoni, estavam também os líderes do governo, o Major Vitor Hugo e a Joyce Hasselmann, foram apresentadas 10 sugestões ao presidente de veto. Por que eu digo que é difícil para ele decidir, dona Magda? Primeiro, porque ele foi eleito com base num apoio popular de combate à corrupção, de combate ao que se via acontecer no país. E, ao mesmo tempo,
Ele depende muito do Congresso, ele depende muito, extremamente do Congresso, para aprovar as reformas que ele pensa que corrigirão o rumo do país. Então, como os deputados aprovaram integralmente o projeto, ele está no dilema entre romper com a sua credibilidade perante o povo ou romper com o Congresso de quem ele precisa tanto. Então, esse capítulo, eu volto a dizer, as 10 matérias que lhe foram sugeridas, ele não se manifestou expressamente, disse que vai estudá-las e nós veremos o dia 5/9 como o presidente saiu dessa arapuca que lhe foi imposta pelas condições da vida. Tem uma situação atípica aí, que é a seguinte: se ele vetar o projeto todo, ele compra a briga com o Congresso, como o Ruschel falou, e não é o momento ele comprar a briga com o Congresso. E o Congresso pode derrubar o veto dele e passar na íntegra. Ele pode derrubar então, assim, o veto, mas a gente vai saber quem está votando a favor e quem está votando contra. O voto daí é nominal. Sim, o mais importante, ele está usando um artifício interessante. Ele deve vetar alguns artigos que são mais agressivos, como aquela coisa da proibição do policial, não sei o quê, sujeito processar o juiz. Aquele da algema é um absurdo, né? O sujeito processar o juiz, processar o promotor. Então, ele vai vetar alguns desses itens, que esses itens vão fazer com que o seguinte, para derrubar esses vetos, a rapaziada vai ter que botar a cara. Sim, e aí é que vai ter que se apresentar, né? E aí é que eu quero ver. Então, assim, se ele vetar tudo, ele compra a briga com o Congresso e eles podem derrubar em bloco. Se ele vetar artigos, vai ter que ser artigo por artigo votado para derrubar o veto. E aí a rapaziada vai ter que botar a cara. Se bem que eu vou adiantar uma coisa para vocês. Alguns minutos antes foi votada a urgência do projeto. E essa urgência do projeto teve votação nominal. Ah, bom. A Magda hoje deu uma entrevista ao Luiz Fernando Serra, que é representante brasileiro na França, o embaixador brasileiro na França, e ele se referiu às questões da Amazônia, às queimadas e tudo mais. Ele disse que a imprensa se calou na época do Lula porque ele era o queridinho da imprensa na França. E quando ele é perguntado a respeito disso, a imprensa lá se faz de louca e não quer escutá-lo. Porque as piores queimadas aconteceram no ano de 2005. É verdade. E ainda no ano de 2004 e 2003 aconteceram queimadas piores que no ano de 2019, mas ninguém falou sobre isso. Então ele disse que quando ele é questionado a respeito desse assunto e ele começa a falar e ele começa a esclarecer, e eles sabem que é verdade... As pessoas não querem ouvir. Eles não querem ouvir, porque eles não querem queimar o nome do Lula como estão fazendo com o nome do presidente Bolsonaro hoje na França. Ele disse ainda que, inclusive, essa imprensa ela não consulta os investidores franceses que estão satisfeitos no Brasil, que consulta, sim, ele chamou a empresa aqueles jornalistas de esquerda que ficam frequentando a zona sul do Rio de Janeiro. Então, ele foi forte, ele foi enfático, bem objetivo, para falar da imprensa na França e daqueles representantes que nós temos aqui brasileiros na França enquanto... Você sabe qual é o segundo mercado da indústria automobilística francesa? Depois da França, o Brasil. Citroën, Peugeot e Renault vendem no Brasil, só perdem para a própria França. Carla, eu quero discordar de ti. Eu não sei se estou discordando ou antecipando o assunto da gênese do problema. A gênese do problema foi quando se negou que haviam as queimadas. Aí que começou com a demissão do presidente do INPE. Qual foi a gênese? O presidente do IPA veio e disse: está havendo queimadas. Não está se dizendo que só está havendo queimadas ou não havia queimadas no mundo inteiro. E ao invés de, está queimando, é menor, mas vamos enfrentar, vamos pegar, tem verba daqui. Não está. Demite porque o cara é esquerdista, o cara é isso e aquilo. Isto virou uma crise internacional, cara. A minha discordância foi na condução do assunto. Tanto é que agora se revisou e eu fui um dos que saudei. Que bom, vamos aceitar os dinheiros, vamos estabelecer condições. Os 20 milhões de euros vai ajudar. O próprio Ministério reconheceu, porque o ministro já liberou verba para enfrentar as queimadas. Isso sim que me parece ser um ato inteligente e não negar por tornar um incêndio uma questão ideológica. Foi essa minha, desde o meu primeiro dia que eu quero contestar isso. Em nenhum momento foi dito de que não existiam queimadas. Exatamente. O que foi dito é que as queimadas eram absolutamente normais nessa época. As queimadas nas fazendas, a troca da monocultura, tudo estava dentro da normalidade, como em todos os anos. Aí o diretor do INPE lá
quis dar uma de engraçadinho, o esquerdista lá pulou, chamou a imprensa estrangeira, sem consultar o ministro, sem consultar a presidência da República, e resolveu dizer que tinha 82% de aumento. Gente, teria que dobrar o número de madeireiras, teria que dobrar o número de motosserra, teria que dobrar tudo em 6 meses. Quer dizer, um negócio absolutamente descabido. E é essa a imagem que venderam lá fora. Agora, a gente tem que estar consertando. O problema começou quando o presidente Bolsonaro disse assim, espera só um pouquinho, vamos dar uma olhada nessas ONGs e como as ONGs trabalham. Aí explodiu tudo. A partir daí, a França não gostou, a Noruega não gostou, resolveram cortar as verbas, né? Elas também têm os seus interesses. Então, quando se mudou a política externa, no sentido de vamos analisar o que tem sido feito na Amazônia e para onde está indo esse dinheiro, nesse momento é que se comprou a briga com esses países. Desculpa, mas tenho que discordar porque não começou nesse momento. Começou quando, em março, se cortou 50% do valor do Previfogo. Começou quando o ministro do Meio Ambiente se reuniu com a bancada agropecuária em mais de 10 oportunidades e não se reuniu com nenhum ambientalista. Começou quando vários membros do governo já foram, inclusive, subornados pela JBS. O Onyx Lorenzoni afirmou isso. Começou quando o Bolsonaro deu um discurso de que a Amazônia... Tu fala na JBS como se a JBS tivesse existido... É agropecuária. Agora, não, mas não importa. Mas ela também não fez sujeira com todo mundo. Ela fez sujeira e deu grana para quem se prestou para isso. Sim, e continua mandando no Brasil. Agora, acabar com a JBS... A grande agropecuária continua mandando no Brasil. Eles tomaram o lugar que eram das empreiteiras. Sim. Basta observar as relações comerciais dos Estados Unidos. Você está comendo, você fez uma faculdade, você tem uma vida de cidadão normal graças ao agronegócio, que carrega 76% da economia desse país. Agropecuária, eu estou falando, não agronegócio. O agronegócio, tem que ser lá valorizada. tem criação de boi, tem plantação. Exato, essa daí tem que ser valorizada. Mas não uma empresa que, de novo, eu vou repetir, tem 70% de capital estrangeiro e que não deixa o seu dinheiro aqui no Brasil, suborna políticos e nada acontece. Mas quando isso tudo começou? Isso tudo começou lá atrás e continuou. E se continuou, eu tenho que dizer que continuou. Não continuou. Eles já tiveram todos os problemas deles, todo mundo já sabe, não existe mais isso. Não existe mais isso. A gritaria agropecuária está invadindo a Amazônia e não existe mais isso. A gritaria é porque acabou a sacanagem. A gritaria porque acabou. Eu acho que a França, a Noruega, esses países não têm nenhum interesse a não ser... Deixa ele continuar, porque eu interrompi ele. Pode fazer a pergunta, por favor. Eu gostaria de saber se o Felipe acha que a França, a Noruega, o presidente da França falando em internacionalização da Amazônia e tudo mais, eles não têm interesse nenhum. Eles só querem ajudar para que a questão do meio ambiente seja preservada na Amazônia, não tem interesse nenhum. Óbvio que eles têm interesses econômicos também. Todas as ONGs agiram dentro dos conformes e tudo mais. Isso eu não posso provar. Isso eu não posso provar. O que eu posso provar é que nós estamos precisando todos de muita... É que ninguém se... Não teve uma prova. Um dinheiro que nós poderíamos receber e estabelecer uma fiscalização sobre ele. Agora não tem dinheiro, tá? Que bom. Você falou das ONGs sem uma prova, Magda. Ok, agora com licença, o que a gente tem agora é uma clínica. A clínica geriátrica Lavie en Rose, que é para onde nós vamos todos. Sabe por quê? Porque é um lugar com a segurança e o conforto que o idoso precisa. Sua equipe de atenciosos profissionais está sempre pronta para ajudar e cuidar. Para eles, não há nada mais importante do que a história de uma vida. O residencial para idosos Lavie en Rose é um lugar diferente de tudo aquilo que você já viu. É um lar totalmente pensado e construído para o bem-estar do idoso e a tranquilidade da família. A estrutura conta com ambientes amplos e acolhedores, apartamentos e suítes, enfermagem 24 horas e um amplo e agradável solário. Tudo isso em meio à natureza da Zona Sul de Porto Alegre. Contamos ainda com uma equipe de atenciosos profissionais e especialistas da saúde, sempre prontos para ajudar e cuidar. Vá lá, vai fazer parte da família Lavie en Rose. Você começa ligando para o telefone 51-3248-3409, agendando a sua visita e sendo um privilegiado. Você vai ser um privilegiado, é assim, de fazer parte da grande família Lavie en Rose. Um lugar excepcional onde você vai se sentir no céu.
nas nuvens. O nome é maravilhoso, Lavinha Rose. Maravilhoso, né? E o lugar é lindo. E a música também. Marconi... Só para acabar, os favor. governadores defendem no STF que 1 bilhão da Lava Jato seja destinado à Amazônia. Isso. Tá que bom. é uma coisa a ser Que é outra saudada. notícia positiva. Muito Tomara. bem. Marconi, não, tomara não. Agora tu tá implicando uma coisa também, né? Não, tomara Acabou que de se use dizer, dinheiro ele para preservar. determinou. Tomara, exato. Então, não terminou não. Tomara. Que bom, vai acontecer. Marconi. Pois muito bem. O ministro da Educação, o senhor Abraham Weintraub, ele participou de uma audiência pública na Câmara nesta quarta-feira e se manifestou mais uma vez devido a toda a desinformação e obstrucionismo que a gente tem visto seguidamente, inclusive por parte da imprensa, a respeito do programa Futurice. Ele fez questão de ressaltar, né, que o programa não vai interferir na autonomia das universidades, seja lá o que signifique isso. Eu, honestamente, ainda não consegui entender com a devida profundidade o que significaria interferir na autonomia das universidades um programa como esse, que é um fundo que estabelece um determinado valor para que seja feita essa parceria entre as empresas privadas e as universidades federais. Fez questão de ressaltar também, diferente do que parte da imprensa tem se esforçado para distorcer, a questão de que é um programa voluntário. Entra a universidade que estiver disposta a fazer parte do programa. São valores consideráveis, né? São valores interessantes. O fundo vai contar inicialmente com 102 bilhões e 600 milhões de reais, que serão destinados. A maior parte desse recurso, né, cerca de 50 bilhões, vem do patrimônio da União e é uma esperança, né, é um respiro para o resultado que as universidades, e aí no caso as federais, têm oferecido aí em termos de preparar pessoas para o mercado de trabalho. Eu até nem faço questão muito de entrar na questão dos números ou do programa em si, mas eu quero bater numa tecla que há muito me incomoda. Há 5 anos e alguma coisa, eu venho reunindo relatos de pais e mães que me procuram a respeito do que está acontecendo com seus filhos, tanto no ensino médio, no ensino fundamental e no ensino superior, que é a formação de militantes semi-analfabetos. O caso que mais me chamou a atenção foi de um aluno da 8ª série de um colégio público aqui de Porto Alegre, que começou a desenvolver um desejo de não ir mais à aula, porque quando a mãe apertou, né, do que era, ele não conseguia ler direito o nome do ônibus que ele tinha que pegar para ir até a escola. Um aluno da 8ª série, que graças ao ensino continuado, né, essa papagaiada populista, insiste em aprovar gente que não está preparada. São, né, futuros eleitores perfeitos, militantes perfeitos, né, que estarão aí necessitando futuramente de todo tipo de programa social, porque obviamente não terão espaço no mercado de trabalho. Uma estratégia velha, mas funciona ainda, né, de formar eleitores. Funciona também, aliás, se você não sabe, é a Pelo 100. Pioneira no estado em depilação. Depilação segura, rápida, sem necessidade de agendar horário. Exatamente isso, sem precisar marcar hora. São 16 anos de atuação no mercado. Trabalha com profissionais treinadas, dando excelência para um atendimento eficaz e garantido. Mas tem mais. Possui um sistema de depilação diferenciado com cera natural e exclusiva. Além disso, também executa depilação egípcia. A egípcia é aquela com linha, né? E ainda trabalha com design de sobrancelhas, o que faz realçar muito o seu olhar. Depilação segura e rápida é na Pelo 100. Você pode marcar horas, se quiser, é claro, em um dos telefones que aparece aí na tela, ou, se preferir, você vai direto em um dos 3 endereços da Pelo 100. Danilo Peçanha, Getúlio Vargas ou Venceslau Escobar. Aquele que ficar mais perto de você. E funciona mesmo. Vocês notaram que eu tô mais magra? Pois eu passei por lá essa semana. Tirei bigodes, tirei sobrancelhas, tirei tudo que tinha que tirar. Magda, fala. Hoje a Universidade Federal do Rio Grande do Sul passou a ser réu. O Ministério Público entregou à Justiça uma denúncia contra alguns professores, alguns diretores, alguns funcionários da Universidade Federal do Rio Grande do Sul por malversação de verbas e de recursos, desvio de dinheiro de projetos de pesquisa e bolsas que nunca beneficiaram ninguém e viraram apenas dinheiro no bolso de espertalhões. O caso foi parar para a Justiça, onde tem a nominata de todos os denunciados, e é uma mancha muito triste na história da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente que tem um carinho especial por uma instituição que sempre nos representou tão bem
mas a gente sabe do processo de degeneração que essa instituição, exemplo de outras universidades federais, sofreram ao longo dos últimos 20 anos. Quem não era alinhado, não tinha financiamento, não tinha promoção. Quem não tinha o seu conceito ideológico alinhado com os governantes, virava literalmente uma carta fora do baralho. Isso agora só veio a trazer aquilo que a gente sabe. A corrupção é uma vertente dos projetos de esquerda. O socialismo, por si só, envolve um mecanismo de corrupção que é necessário para manter esse sistema funcionando. O socialismo se alimenta do suor do trabalhador, do dinheiro do outro. E as benesses acabam custando caro, muito mais caro do que deveriam. Então, é uma pena. Mas hoje, a partir de hoje, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul passa a ser foco também de um caso policial e judicial. Dona... Fala. Não, eu queria voltar no assunto do futuro, se o Ruschel for... Não, então deixa eu falar, vamos se organizar. O Vitorino é uma ideia dele, ele tem direito de ele opinar como ele quiser, em trazer para a ideologia um caso que é de polícia. A caso de polícia é tu pegar verba e não aplicar naquilo que existe, está capitulado é no Código Penal, não é no Código Eleitoral, não é no Código Civil, não é no Código Tributário, é caso penal. Então, quem desviou recurso, quem pegou dinheiro de bolsa e não fez trabalho, quem pegou dinheiro de bolsa e se locupetou, tem que estar exatamente o que está acontecendo. Um inquérito policial que virará ou não uma ação. Agora, tornar isto um caso que vai ser examinado pelo Tribunal Eleitoral, como sugere o meu colega, é a minha discordância. Mas eu, em momento algum, falei Tribunal Eleitoral, doutor Ruschel. Eu falei apenas que as universidades federais brasileiras foram totalmente cupinizadas, tomadas, aliás, a expressão do Percival Pugina. Pugina? Vou pagar o direito autoral, tá? A expressão do Percival Pugina, cupinização da máquina pública. Não admitir que o ensino nas universidades federais foi politizado e degenerou é não querer olhar um metro à frente. E esse processo de degeneração veio em função exatamente disso. Eu não disse, evidentemente, quando falei Tribunal Eleitoral, foi uma fina ironia, espero que todos tenham entendido, né? O que eu quis dizer é que transformar um caso penal, Código Penal, de subtrair dinheiro, como é o que tu narras para nós, é o inquérito, com o segundo assunto, que daí tu pode ter a opinião que tu quiser. Eu só quis separar os assuntos, que o assunto de Código Penal é de Código Penal. Muito bem, olha aqui, ó. Marconi é ótimo, diz o nosso telespectador Everton Nascimento. Obrigado. Vitorino, Magda, Ruschel e Carla vão tocar num baile hoje? Vestidos de azul? Dale Grêmio, esse Marconi foi uma bela aquisição. Abraços a todos, Everton Nascimento, de Novo Hamburgo. Boa noite. Passamos um tempo lutando pela melhoria da franja do Ruschel. Conseguimos. Hoje em dia está perfeita. Olha, a criatura se engasgou. Agora aparece outro que não penteia o cabelo. Que coisa, o programa é lindo, merece um cabelo bem cortado e bem penteado. Será que é tu? Pode ser. É o Marconi. É o Marco. Ah, não, é o mas é o modelo, amiga. É o modelito. É o estilo. O programa é lindo. Na hora que eu corto. Presta atenção, merece um cabelo bem cortado. Tá ruim. Eu pedi pra eles cortarem meu microfone. Tá, então vai. Mas eu já tô tendo antibiótico. Coitadinha. É verdade. Eu sei, ela tá ruim há dias. Eu tô ruim há dias. Senhores, se E despeçam. agora, no caso, eu já tô... Olha, gente, só vamos lembrar que sexta-feira ela não, se amanhã tu vem, né? Amanhã tu vem, então. Olha, tadinha, se emocionou. Se emocionou, isso pra mim já é uma coisa armada pra fazer um feriadão. Não, ela tá... Toma mais aguinha. Não, mas eu já tô tomando tá, muita água. Agora acho que... Não, só pra responder então, o amigo não, ali. Calma, eu não terminei. Perdão. Terminei. O programa é lindo, merece um cabelo bem cortado e bem penteado. Fica a dica. Brincadeiras à parte, lindo, novo painel visual limpo e gostoso. Abraço, Sérgio Cunha, da Zona Sul. Fala que tu ia dizer o teu cabelo, amigo. É que eu tô na terceira aula, eu tô explica pra aprendendo. ele que é penteado. Não, eu tô aprendendo. Quando eu chegar na quinta, sexta aula, eu já vou ter condições de fazer um corte direito, porque eu resolvi economizar. Então eu mesmo corto. Muito bem. O Carlos Roberto Prates Thomas... É difícil a parte aqui de trás. Disse o seguinte, o mesmo benefício do Bendini no caso do Instituto Lula também
aconteceu. Se o problema do cabelo não for com o Marconi, for comigo, quero informar que o pente se recusa a organizar menos que 5 ou 6 fios. Então deixa assim como está. Fala, Carlos. Com relação a isso, o próprio ministro Fachin já determinou que o caso do Instituto Lula volte para a fase de alegações finais. Ok. Em cima da decisão que foi tomada pela segunda turma e que anulou o julgamento do Bendini. Muito bem. Dona Magda. O senhor Dilon Camilo. Estou sobrevivendo. Boa noite, Magda. Marconi foi perfeito quanto às armas. Ladrão na madrugada roubou o estepe do meu carro, que estava na garagem da minha casa, e não fiz nada porque não tinha uma arma. Pelo menos para assustar o larápio. Só para não mudar de assunto Vamos ainda, lá. porque estávamos falando da educação. Repetidamente se diz que houve uma ideologização das universidades federais, mas se esquece que as universidades federais são órgãos de Estado e não órgãos de governo. Elas têm primeiro uma eleição interna, vai para depois uma lista tríplice de reitor e aí, via de regra, se indica quem ganhou esta eleição. São pouquíssimos casos onde não há a indicação de quem ganhou efetivamente a eleição, que acontece com estudantes, com professores e também com funcionários contratados. Até chama a atenção que há cerca de um mês o presidente Jair Bolsonaro ele indicou o terceiro colocado da lista tríplice para a Universidade Federal do Ceará. Um reitor que teve apenas 4,5% dos votos foi indicado nesta lista tríplice justamente por quem diz que é contra a ideologização do ensino. E sobre o Futura-se, por que ele é um projeto péssimo? Primeiro, ao discurso de que não será obrigada a Universidade Federal a entrar no Futura-se. Só que, enquanto o governo cortar e congelar 6 bilhões de educação, tem universidades que não conseguem funcionar até o final do ano, como, por exemplo, a UFRJ e também a UFPEL, aqui do nosso estado. Eles não têm dinheiro nem para funcionar até o final deste ano de 2019, se o MEC não resolver fazer os repasses. Então, primeiro tu precariza, tu não repassa o dinheiro e aí tu diz que a solução é entregar para iniciativa privada. E qual é o grande problema de empresas patrocinarem as universidades? Por exemplo, a Faculdade de Farmácia está com um grupo de alunos desenvolvendo uma vacina para acabar com X questão. Mas a empresa que patrocina a Faculdade de Farmácia produz o remédio que cura a doença para essa vacina que vai ser criada. Como é que os estudantes vão ter a liberdade de criar a vacina se vai prejudicar os negócios de quem patrocina a universidade? É um processo que aconteceu bastante parecido nos Estados Unidos com a crise dos opioides. Eles colocaram para fiscalizar a produção de remédios os produtores de remédios. E aí deu toda a crise de opioides que quem acompanha o noticiário norte-americano conhece. A possibilidade que tu sugere é oficial ou é uma tese tua? Não, é uma tese minha, mas baseada no óbvio. Tá. Tá bem. Deixa eu ver uma coisa. E no que aconteceu nos Estados Unidos. Posso trocar de assunto ou tem Vocês falaram em vacina, teve a primeira morte por sarampo em São Paulo. Infelizmente, no dia de infelizmente. Hoje. Um homem de 42 anos. Eu quero falar, já que tu estava falando de medicina, eu quero só lembrar ou chamar a atenção de vocês que está nas ruas, nos bus door, enfim, uma campanha de valorização da dermatologia, da Sociedade Brasileira de Dermatologia aqui do Rio Grande do Sul. Tem outdoors, tem matéria em rádio, né, outdoors no bus door, inclusive. O que eles pretendem com isso? Até fizeram um evento também, fizeram um encontro com os profissionais. Eles falam da necessidade que as pessoas têm e que precisam respeitar esses profissionais, e o que é da área deles é da área deles, o que não é da área deles não é da área deles, e cuidar muito com quem se tratam, com quem consultam, com quem fazem, às vezes, alguns procedimentos. Felipe? Tu adora, né? Quando falo mal de ti, eu vou te dar prazer agora. Vamos lá. Cuidado, é prazer só ler. Eu só acho que é a liberdade que não discutam com petista lulista. Ele sempre tem razão. E o último coice, ele tem que ser o deles. O Ricardo Imisch. O Felipe não come carne? Como? Come carne, não sei por quê. Você quer que tu não é colorido? Como assim? Não sei lá, eu não sei. Não, mas como carne sim. Olha aqui, ó. Carla, tu é show, linda. Somos jovens e assistimos o programa bastante. Porém, ao ver o jovem Felipe trazendo informações, paramos para pensar o que realmente está sendo plantado pela nova geração. Lamentável. E a respeito do senhor Marconi, parabéns pela postura, com opinião, porém educado e bem oportuno.
Deise e Joel de Porto Alegre. Tem direito de resposta se tu quiser, Felipe, mas eles vão ficar com mais ódio. Não, é a liberdade deles. Eles têm a liberdade de gostar de mim. Exatamente. Não, e eu quero falar sobre... Vamos fazer os aniversários, Mário? Mas eu tenho uma notícia para você. Então dentro. Eu só queria contar que estive na Estética Amara hoje, dona Maria. Exatamente é verdade. Hoje exatamente tratando do meu cabelo que eu exatamente falaram aí. E é por isso que a minha franja está longelínea. Seu Sérgio Cunha. Quem sabe nós levamos o Marconi lá na Estética. O Marconi já está convidado para ir junto comigo à Estética Amara para que nós aperfeiçoemos, porque esse cabelo tá bom. Eu não gostei. Eu acho legal. Nós só íamos aperfeiçoá-lo. É que eu acho que a dona Carla está fazendo um ar de quem... O seu Sérgio Cunha, presta atenção, o seu Sérgio Cunha, ele é muito tradicional. Eu acho que aí o cabelo do Marconi assusta ele, dá até medo. Eu acho que é uma coisa meio espetada, meio assim. Assusta? Assusta, eu acho. Mas então, dona Maria, quem estiver brigando com o seu cabelo, vá lá na Estética Amara que eles acalmam qualquer fio rebelde lá. O Gustavo Vitorino lá... não, é o Marne que ia falar. Fala, Marne. Eu queria falar do ministro Alexandre de Moraes. Existe uma rede de televisão no Amazonas chamada Rede Tiradentes de Rádio e Televisão. Bom, o ministro Alexandre proibiu essa rede de rádio e televisão de falar a respeito do líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, várias vezes citado na Lava Jato. Existem muitos processos, ele foi citado diversas vezes em diversas delações, e etc, etc, etc. O senador obteve a censura, apesar dos direitos à liberdade de expressão e à informação serem garantidos pela Constituição. Talvez por isso o ministro Moraes não permita que o processo seja julgado. Decisões do STF consagram decisões que impedem a decretação de censura prévia aos veículos de comunicação. É uma matéria bastante extensa, publicada hoje no Jornal do Sul. Quer dizer, como é que pode, em pleno ano de 2019, você censurar um veículo de comunicação que não pode tocar no nome do senador, acusado em diversos processos da Lava Jato? Isso é uma coisa absolutamente esdrúxula dentro da liberdade de imprensa que pretensamente se pretende ter nesse país. É a minha opinião. Agora eu vou falar rapidamente dos meus aniversariantes de hoje. O grande ator francês... Tá português já, Sim, claro, vi lá durante muito tempo da minha vida. Charles Boyer. Charles Boyer foi um dos grandes atores franceses que fez sucesso em Hollywood com um filme chamado A Meia Luz, que foi estrelado por ele e por Ingrid Bergman, que hoje, dia 29, estará de aniversário. Eu vou falar hoje, à noite, né, no outro programa da madrugada de amanhã. Charles Boyer, ator francês. Eles fizeram esse filme chamado A Meia Luz, filme lindo, filme, inclusive, com preto e branco da época, e tal, com a Ingrid Bergman. Só que a Ingrid Bergman tinha 1,76 m de altura e ele tinha 1,65 m. Então eles tiveram que colocar um praticável para que os dois pudessem andar de mãos dadas. Ai, que maravilha. Com rodinha, né? Porque vai carregando. Não, ele caminhava no praticável e ela ia com um sapato baixo, porque ela era alta, né? Maravilhosa a Ingrid Bergman. Eu vou comprar um praticável para mim. Vou carregar para mim. Outro ator de grande sucesso hoje, Donald O'Connor. Donald O'Connor, para que as pessoas que se lembram, possam se lembrar dele, eu vou dizer o grande filme dele, e ele fez muitos outros musicais de Hollywood, Dançando na Chuva, com Gene Kelly e a Debbie Reynolds. Ele era o terceiro dançarino, ela, ele e o Gene Kelly, que é efetivamente quem dança e canta. Dancing in the Rain, na chuva. Bom, Valmor Chagas, ator brasileiro, grande ator brasileiro. Morreu jovem, né, mano? Não, ele morreu com mais de 80 anos. Morreu com mais de 80 anos. Então, o Valmor Chagas morreu com uns 40 anos, que no auge da... não. O Valmor Chagas... O Valmor Chagas, aqui de Porto Alegre. Ele tinha um sítio, ele perdeu a visão. Tem uma irmã que mora aqui. E suicidou-se. Foi uma das coisas mais tristes, foi pego com o revólver em cima dele, não chegava mais e resolveu dar cabo da própria vida. Ben Gazzara, que é um ator americano, fez alguns filmes de sucesso. Raul Cortez, outro grande ator brasileiro, que fez muitas novelas, inclusive Terra Nostra, aquela novela do Benedito Rui Barbosa, que foi um extraordinário sucesso. José Eduardo dos Santos, presidente socialista
da República Popular de Angola, cuja filha, ele calcula-se que tem uma fortuna em bancos europeus em torno de 20 bilhões de dólares, num país pobre como é Angola, e a filha dele tem uma fortuna, é a mulher mais rica da África, né? A mulher mais rica da África está com a fortuna avaliada em mais ou menos 2,6 bilhões de dólares. Nídia de Paulo, atriz brasileira, o Enio Gonçalves, também outro ator brasileiro, Gilberto Dimenstein, que é um grande jornalista brasileiro, Jackson Antunes, outro ator brasileiro, de uma humildade. Um dia eu encontrei ele, estava viajando de ônibus de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro. Eu disse, mas não, o Jago, você tá... Não, é que eu vou de ônibus, para mim é mais confortável ir de ônibus. Então pegava o ônibus e ia, né? Então, com outros aí que, né, vou andar de ônibus, sou ator da Globo e tal, e humilde, né? Guilherme Winter, ator brasileiro, esses são os aniversariantes do dia de hoje, Dona Magda. Deixa fala. Eu só queria pegar um gancho, porque ele falou em suicídio ali, hoje saiu uma estatística terrível. Dobrou o índice de suicídio dos policiais no Rio de Janeiro. Que horrível. E é uma média 6 vezes acima das outras atividades. Lógico que é do Rio de Janeiro, não tem do país. Mas é 6 vezes acima da taxa normal de suicídio em relação à média normal. Quer dizer, a pressão que aquela turma trabalha lá é um troço descomunal. Aqui no facebook.com/atualidadespampa, as pessoas nos assistem ao vivo e comentam também, e comentam bastante. A Juliana Carla Souto Afã, por favor, leia mais os comentários dos telespectadores. Está ficando muito chato o programa. A Marlene, excelente Marconi. A Karina, boa Marconi, bem lembrado. Mas eu não sei qual é o assunto agora que o Marconi colocou, que as pessoas aqui no Facebook comentaram positivamente. Eu só vejo boa Marconi, só boa Paulo Marconi. Rosa, perfeita colocação. A Diana, excelente colocação, Marconi. Foi o print que eu dei. Em grande fase, Marconi. Estreou em grande fase. E ainda falou mal do cabelo. A Júlia Padilha. Que presente de aniversário, Dr. Ruschel. Nosso tricolor classificado. E aqui tem vários hashtags. Muito bem. Felipe estava maravilhoso, o programa está muito bom, o Marconi foi muito elogiado, a Magda brigou com o Vitorino brigou não sei com quem. A Carla tossiu. A Carla se engasgou, teve uma coisa, nós botamos uma coisinha. Chorou! Nós botamos uma coisinha na água dela, ela passou mal, vão achar que alguém está querendo acabar com ela e você não viu? Sábado, 7h30 da noite, agora você confere os melhores momentos do Atualidades Pampa. Fique ligado. Você pediu mais um dia de programa? Tá aí. Sábado, 7h30 da noite, os melhores momentos do Atualidades Pampa. Gustavo Vitorino, a Liane Terezinha de Araújo Oliveira, logo no começo do programa, disse assim: as pessoas irresponsáveis produzem prova contra si na hora que bebem e saem dirigindo. Tem que ser punido, sim. Aí depois mais alguém falou sobre esse assunto também aqui, que agora eu já perdi. Tu tá olhando o que tá... É que tinha uma unificação. Existia muitas dúvidas em relação às turmas recursais da Fazenda Pública que julgam os recursos das ações judiciais contra a suspensão ou a cassação do direito de dirigir de algumas pessoas. O fundamento utilizado é que a Constituição brasileira e os julgados, a jurisprudência do STF é bem clara. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si. O que acontecia? A própria lei de trânsito determina que, em caso de negativa de soprar o bafômetro ou o etilômetro, que é o nome técnico, cabe à autoridade colher provas suficientes, sejam testemunhais, fotográficas, videográficas, enfim, de que o cidadão apresentava condições ou a verossimilhança à alcoolemia. O que acontecia? Esse fundamento estava fazendo com que alguns magistrados das turmas recursais dessem procedência a esse processo e suspendesse a cassação ou a suspensão do direito de dirigir dessas pessoas. Muito bem. Agora, esses magistrados se reuniram das turmas recursais e decidiram unificar a jurisprudência. E agora quer dizer o seguinte: soprando ou não soprando o etilômetro, se você tomar um copo de cerveja ou um copo de vinho, sua vida está arrebentada, graças a essa lei babaca e abusiva que foi criada no Brasil exclusivamente para fazer dinheiro.
O consumo de álcool tem que ser reprimido? Sim, mas veja-se como é reprimido o consumo de álcool em países de primeiro mundo, em países que têm uma legislação séria. A do Brasil não é séria, ela é oportunista. Eu conheço autoridades de trânsito que se sentem constrangidos, muitas vezes, em ter que aplicar a lei, porque é isso que se determina. Mas agora acabou. A decisão desses ilustres magistrados, da turma recursal, ficou acima da própria Constituição. Muito bem. Boa noite, querido. Chegar em casa, ligar a TV e me deparar com o doutor Vitorino indicando com o senhor Marne, não acredito. Olha outro. Olha, vou morrer. Olha aqui, ó. Não, 2 não dá pra morrer. Um só, tá? Pelo menos na mesma semana. Dá, mas depois, espera um pouco. Vê lá, bom, o enterro só. Se combinar direitinho, o primeiro suspeito o enterro só. Quem é o primeiro suspeito? É o Felipe, óbvio. Claro, Felipe. Tô longe Vocês brigam com ele discorda. Eu acho que o primeiro... Longe disso. Ele botou na nossa água. Tu botou coisinha na água deles. Eu acho que tu botou. Mas deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu, por exemplo, se morrer afogada ou se for assassinada, vocês têm, assim, uma lista, digamos assim, ó, uma lista desse tamanhinho, assim, de pessoas que não são suspeitas. E um roteiro inteiro de pessoas suspeitas. Então, não tentem... Não vão na primeira pista. Não perca o tempo, não vão na primeira pista. Mas eu lia da Alzira Leves Deber, que ela chegou em casa indicando com o senhor Marne, mas entendi, é o grau de amizade que permite. E mais uma vez parabenizo o Marconi. Sucesso para o grupo. Aí ela pergunta para mim se o lindo azul da minha roupa é mera alusão à vitória do Grêmio. Não é. É proposital. Totalmente. E o óculos também, né? O óculos também. O resto eu não posso contar. Fala, Marconi. Não, eu fiquei em choque só com a informação. Dona Magda, eu só quero dizer que foi aprovado o edital para a obra de revitalização da nossa orla. Estou saudando. Está saudando a continuação. E avisar os maloqueiros, marginais, os depredadores, que não é para eles estragarem o negócio, como estragaram a ponte? Vão estragar assim que tiver feita a obra. Por enquanto é só o edital que está se fazendo a obra. E a notícia também, no final de tarde, foi que o TRF4, o desembargador Favretto, ele reverteu a decisão do CONTRAN, a pedido do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, para desobrigar do exame, aquele da... Simulador. Muito obrigada. Então, começaria a valer agora em setembro, mas com essa decisão fica suspensa a resolução do CONTRAN, então volta a ser obrigatório o tal do simulador. O desembargador Favretto, a gente sabe, já mostrou, né? Alegria dura público. Aquele negócio do final de semana, do Lula, e aí, assim, Favretto já mostrou qual é a dele. O sindicato que fez o pedido, então vale para todos os CFCs que são sindicalizados e não vale para aqueles que não são, mas mais de 90% são sindicalizados. Os CFCs recorreram aí, deram a sorte de cair na mão do Favretto. O Favretto a gente já sabe, né? Se for para infernizar o Bolsonaro, estamos aí. Mas vão caçar essa liminar, vão caçar. Pois é, porque daqui a pouco... Isso é contra o cidadão, gente. Isso é contra o cidadão. Daqui a pouco a justiça vai estar determinando o que eu posso comer, o que eu não posso comer, o que eu posso... Não precisa eleição, entrega tudo pros togados e eles resolvem. Utilidade, né? Qualquer videogame hoje tem mais noção de realidade do que um simulador daquele. O meu medo é que as crianças de 10, 12 anos comecem a dirigir, né? Porque eles fazem esse exame lá brincando, né? Justamente por causa dos videogames. Exato. Eles têm uma prática louca, né? Boa noite, nobre bancada, diz o senhor Edenir de Gravataí. Mas pelo que entendi, escutei o nobre advogado Ruschel, deixou claro que nossa justiça não é confiável ou seria somente para o caso da pena de morte? Se for assim, eu entendo que é teoria de conveniência. Edenir de Gravataí. Você pode dizer sim ou não pode falar muito tempo. Não, eu só queria dizer que, na verdade, passa por inquérito, não é só o processo, é o que alimenta o processo. Às vezes, o que chega no juiz, o juiz tem que se basear só no que está ali na frente. Mas a certeza de que o que está ali condiz com a realidade, num caso de pena de morte, para mim é muito sério. Parabéns, é isso aí. Muito bem, chegamos ao final do Atualidades Pampa de hoje. Voltamos nesta quinta-feira, logo depois do Jornal da Pampa, com as notícias que marcaram o dia. Tenham todos uma boa noite, bons sonhos e até amanhã.
Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E água mineral Itati.